A todos, segunda live da Lila Donato, a primeira aconteceu, segundo, lado B, né? Lado A estava rolando, lado B agora. Vamos dar um tempinho aqui para a Lila e os convidados entrarem. Olá, a Lê já entrou, para a Bolóide entrou. Vou dando um tempinho para todo mundo entrar. A Lila é africana, arquiteta e tem todo um conhecimento e uma bagagem cultural e de estudo maravilhosa. E é de uma competência enorme e consegue falar conosco, vocês estão vendo, né, quem participou do lado A, consegue falar conosco com uma facilidade gigantesca. É uma mulher bonita, inteligente e, enfim, esse assunto não podia ser diferente. Eu vou avisar aqui pelo WhatsApp que eu já entrei. Deixa eu ver se ela consegue entrar. Bem-vindos de novo todos. Vou botar aqui. Entrei lado B. Vai lá, pronto. Deixa eu ver se eu consigo... Esse é legal a gente conseguir chamar a pessoa, né? Enfim. Bom, deixa eu ver se consigo chamar a Lila por aqui. A ideia dessa live, ela surgiu depois... Estou esperando a Lila, pessoal. Enquanto ela não volta, eu vou contando para vocês. Então, que a ideia surgiu a partir de um post que ela fez muito bonito sobre a arquitetura na África. Não me lembro o local agora. E eu partilho da mesma ideia dela. A arquitetura, ela obrigatoriamente... deixa eu explicar para ela que tem que sair e voltar. Aguenta aí, pessoal. A gente está fazendo coisas pela primeira vez, muitos de nós. Ixi, tá. Ela tá voltando. Falou aqui que não está indicando a nova live. Falando, sai e volta, porque senão não aparece, não é isso? Tá. Bom, e a gente... Achei a Lila! Pronto. A gente está no momento em que a gente precisa significar, do ressignificar de uma cultura muito importante, de uma etnia muito importante. Podemos dar um oi aqui, que se eu não deixar dar oi. Oi, que lindo! Tá bem? Tudo bem. Lindo como sempre. E inteligente, Aqui, que eu já sei. Tá aqui fazendo arte do meu lado, né? Fica aí com a tua mãe. Tua mãe é uma mulher muito sábia, muito inteligente. Vai aprender. Ai, que delícia! Que legal, tá vendo? Vantagens de ter mãe inteligente, você vai saber tudo também. Ela vai contar um monte de coisa bonita pra você. Eu sei que ela faz desde que você era bebê. Desde a barriga fazia isso com ele. Sempre foi lindo este menino. Então, pessoal, Lila tá aqui de volta com o mais maravilhoso menino, fofinho demais, desde que era bebê, esse garoto é lindo, né? Não tem jeito. Que bom, né, Lila? E Nicolas é a estrela principal, assim, né? A nossa estrela é o Mirim, né? E Lila, eu vejo que ele faz umas coisas muito legais, além dos comentários inteligentes que ele faz, né? Ele já faz arte e arte mesmo, né? É bacana. Não é arte de bagunça, não. Né? É filho de peixe. Eu adoro isso. Neto de peixe, filho de peixe. O negócio é bom. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá. Bom, então vamos lá. Para quem tiver chegado entrando agora, no lado B. Um resumão da live da primeira hora, né? Então, o resumão da primeira hora é: África é um continente, não é um país. África não é um monobloco. África é um continente cheio de países, cheio de culturas, com uma diversidade de etnias e de grupos linguísticos grandes. Essa diversidade de etnias e de grupos linguísticos reflete uma diversidade de culturas, e culturas que elas não são necessariamente semelhantes e não são necessariamente derivadas umas das outras. Existem culturas que são bem distintas umas das outras. Exato. A compreensão sobre este assunto África precisa ainda de muitas sementinhas plantadas para a gente desestigmatizar a ideia desse monobloco, a ideia de que os povos africanos originariamente são incivilizados, porque eles não eram incivilizados, eles apenas tinham uma forma de organização cultural, social e política diversa, diferente daquela
Da originária da cultura europeia. greco-romana, ou derivada da cultura greco-romana. E essa história de falar de povos incivilizados, a meu ver, não se tratava apenas não era uma falta de compreensão de que estes povos tinham sim a sua riqueza cultural, política e a sua própria civilidade, mas sim uma maneira, à semelhança de como os greco-romanos chamaram povos outros como povos bárbaros, desqualificá-los, eliminar, dizimar sua cultura para sobrepujar culturalmente estes novos povos, infelizmente, um resquício que vem até os dias atuais. Bom, Muito nesta triste. Se a coisa gente de parar para pensar, olha o tempo que fica esse, né? Me revolta muito e esses últimos dias têm me revoltado muito. Eu não vou nem falar, senão vou começar a brigar, chorar, porque é inconcebível que uma família só encontre o filho que foi baleado pela polícia na favela à noite, no dia seguinte no necrotério, que uma criança morra por negligência da patroa e que ninguém faça nada, e que um negro seja morto, um homem seja morto por ser negro, né? Num dos países que vive dizendo que o grande sonho é lá, né? Sonho americano. Então para, né? Lila, não tinha sonho hora melhor americano pra gente para os falar disso, brancos, viu? sonho americano para os brancos ricos, né? Exatamente, porque E ele, latinos, africanos não têm vez. E as pessoas deviam parar, deviam ter vergonha a gente disso, deviam precisa, começar a valorizar outras agora, coisas. a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Porque se a gente está falando, quando a gente fala de dizimação cultural, quando a gente fala de racismo estrutural, é preciso ter cuidado, porque uma vez eu estava vendo um programa e um homem branco legitimamente perguntou, isso no contexto dos Estados Unidos da América, ele legitimamente perguntou: por que se fala tanto dos negros desfavorecidos? Eu também sou pobre, eu também estou na pior. E é genuíno que essa pessoa tenha essa pergunta, porque a vida está dura para ele, né? Sim, Então, mas quando a gente diz que a gente precisa dar atenção para o racismo em todos os países do mundo, não apenas na América, quando eu falo de que a gente precisa colocar ainda muito trabalho, colocar muitas sementes para trazer, para voltar para trazer honra, respeito, dignidade, valoração isso aí. à cultura dos povos africanos, das diferentes etnias africanas. Nós estamos falando de uma sequência de milhares, de centenas de anos Centenas de anos de dor. de continuados assaltos culturais, Sequestros, assaltos assaltos. psicológicos, assaltos físicos, né? Assaltos aos seus direitos, à sua cultura, etc. Então, é uma continuidade de retirada de oportunidades, de retirada de possibilidades. Então, gente, como é o nome? Teve um rapaz, eu agora acho que não sei que é lá, Neto, o nome dele. Ah, como é que é o nome dele? Felipe Felipe? Neto, Felipe Felipe Neto. Neto. Ele A deu uma, Saracola ele fez aqui. deu uma entrevista no Roda Viva, ele falou um negócio que eu Eu falei, cara, vi, eu vi. gostei. Quando ele diz assim, não vamos falar de igualdade ou de meritocracia, quando eu tenho um negro ou um pobre, porque no Brasil os pobres não são só os negros, tem uma camada social, a maioria é pobre, mas nós temos indígenas e temos também pobres brancos, muito Exato, pobres. exato. Não No Brasil a podemos gente falar de tem 70% meritocracia quando negro. nossa sociedade não está oferecendo, os dois não estão saindo do mesmo lugar. Quer dizer, como Exatamente. é que eu vou falar de meritocracia para ganhar uma corrida se os brancos estão lá 80% da reta e os negros estão todos aqui atrás? Não é meritocracia, não existe falar de meritocracia. Não existe meritocracia no Brasil. Não Não existe. existe. A Vai meritocracia existir é o um dia que uma conceito. mãe. Pode Não, a falar. meritocracia é um Diga aí. conceito que a gente gosta de acreditar nele, Mas não né? existe. É fato. Ele não é para a gente falar realmente para a gente falar de meritocracia, então a gente tem que partir do suposto de que todos saíram exatamente do mesmo lugar, que até a partida todos tiveram exatamente as mesmas possibilidades e oportunidades. Aí nós vamos falar de Exato. meritocracia. Né? E não é Se o eu que comecei uma acontece. corrida e eu não tive todas as oportunidades iguais até então, se não está todo mundo exatamente nivelado, então não há que falar de meritocracia. Então não Exato. há que falar de respeito ou não respeito à história, por exemplo, de países africanos,
quando você teve um país altamente pilhado. No Brasil, praticamente se desconhece, a cultura indígena desapareceu mesmo, quase que totalmente. Povos Sim. indígenas hoje sofrem, né? E agora, então, com a Covid, coitados, né? Então, não é muito. Isso são discussões. Tem outras, ou vão haver outros profissionais que vão ser muito mais capacitados para falar disso em termos mais de A sociologia. gente tem que trazer, eu acho que a gente vai ter que trazer muitas lives sobre esse assunto, porque ressignificar é muito isso. A gente tem um país, Lila, com as pessoas que estão classificadas como pobres, 70% delas são negras, e 59% da sociedade brasileira é de negros. 56%. Indígenas, pouquíssimo, e o restante são pardos, brancos, ou seja, a gente não tá, a gente está vivendo num país em que esqueceu as suas formações. E não é para óbvio desmerecer o italiano, o japonês, o alemão que veio também construir. Ele veio também com uma história, mas muito mais digna do que a história do negro que veio para cá arrastado. E aí, quando a gente fala de arquitetura, cultura, o que for africana, a gente está falando de países que, em grande parte das vezes, tiveram povos dizimados, porque eles vieram para cá, que foram divididos. Então, reis, rainhas, guerreiros, mães, pais, filhos, netos, avós, foram todos divididos, eles foram tratados como objetos. E aí uma coisa que o Duan Klin falou aqui, não dá para falar de meritocracia, não dá para falar em ser justo. A gente viu a UNB mudando, por exemplo, né? A faculdade de arquitetura ela era exclusivamente para meninos brancos e ricos. Dificilmente você viu um menino negro estudando na UNB. As cotas possibilitaram que as pessoas conseguissem entrar com alguma, não com igualdade, mas com alguma igualdade no sentido de o menino que entrava, o mais rico tinha computador, já tinha feito um curso do software, né? O outro não. E a gente vê isso acontecendo até hoje. E com a pandemia a gente está vendo acontecer de novo. Porque como é que você vai dar igualdade de estudo, de conhecimento, e vai, como você falou, permitir que todo mundo saia da mesma linha de partida, se uns vão estar conseguindo estudar em casa e outros não, por falta de dinheiro para pagar uma internet e outras coisas mais. Então a gente tem sim que, mas a gente pode pensar noutra live nisso. No outro dia eu fiz uma com o Rafael Bertoni, com uma advogada e uma professora de história, e a gente falava exatamente sobre isso, sobre esse racismo estrutural que está dentro do nosso país e está dentro do mundo todo e que a gente precisa quebrar. E a gente percebe muito do racismo estrutural quando a gente olha o continente africano como um país africano, a África. Não, peraí, não é um país. Ele É é um um continente, racismo. pô. Eu não gostaria de chamar só de. Eu acho que eu acho que o racismo se limita à pele, ao tom da pele, tá? Eu diria que por parte de uns, um preconceito, e por parte da maioria, uma alienação. Uma alienação Sim, cultural. Porque muitas pessoas que olham para a África com esse olhar de monobloco, de povos incivilizados, eles não olham assim porque querem, eles foram ensinados a olhar assim, né? sim. Quando a gente aprende a olhar o mundo, e a maior parte de nós foi ensinado a olhar dessa forma para esse Foi, contexto. Tá? foi. Então, por isso que eu quis começar por dizer, história do Egito não é história europeia, história do Egito é história africana, Muito bom. apropriada pelos europeus, mas é história africana, né? E então é preciso a gente aprender a olhar as coisas de um modo diferente. Esse aprendizado não vai chegar até nós. Então, galera que está aí ouvindo, esse aprendizado não vai chegar até nós porque ele não está no nosso currículo escolar. Então, nós temos que correr atrás. Exatamente. E eu que estudei, a maior parte da minha vida no sistema que a gente corre atrás de uma biblioteca para procurar livro, não sei o quê. E depois surge Google, YouTube, e eu acho que agora está uma maravilha, porque a gente encontra, se a gente procurar, a gente encontra muita coisa. Então, é preciso procurar Exatamente. para se desligar de,
de uma limitação cultural, vamos dizer assim, que não é necessariamente maldosa, que não é necessariamente preconceituosa. Para muitas pessoas não é. Para muitas pessoas é apenas uma alienação, uma ingenuidade de não ter aprendido de fato a olhar ou a questionar, ou a olhar e a ver as coisas de uma diferente, né? Tá na Então, hora de nesse mudar isso, contexto, né? oi? Não é na hora de mudar isso, né? Muda isso, Lila, manda ver. Sim, é preciso mudar, e é por isso, assim, essa é a vantagem que nós temos hoje da mídia, né, das redes sociais e da internet, onde a gente pode estar fazendo uma live dessa, daqui a pouco ele vai fazer uma pesquisa ali, ver um DVD, ver um YouTube, ver uma pesquisa no Google, enfim. Nós hoje realmente temos a liberdade da internet é muito ampla e nos permite, então, dar passos maiores, né? Sim. Nessa coisa da gente estar falando da diversidade da África, eu preparei aqui umas. Deixa eu pegar aqui minha colinha de novo. Eu preparei aqui. É só uma pitadinha, só o suficiente para provocar, para gerar curiosidade, mas claro que não é o assunto e não se encerra aqui. Não. Então, Não, você vai ter mais uma umas vez 30 lives com a gente. eu Só queria isso. começar lá do Egito, né? Porque o Egito é uma história que todo já conhece. Então, talvez não lembra, mas já ouviu falar, sabe que tem pirâmide, sabe que construiu com pedra, né? De novo, Exatamente. agora então vamos começar de novo lá no Egito, e eu quero trazer Então, com bota outra as coisa que fotos. é da história do Egito, que é a seguinte. Uma vez que é tradição em muitos povos da antiguidade, inclusive povos africanos, é tradição a escravatura. A escravidão não foi inventada pelo colono. A escravidão existia há muito tempo, né? Mas, dentro desse contexto de que grandes obras se fazem através de mão escrava, como foi na maior parte das vezes na Europa, o Império Romano foi todo construído praticamente à base de trabalho de mão, obra escrava, etc., por muito tempo se supôs que a construção do Egito Antigo, das pirâmides, dos templos, etc., era feita por mão escrava. E já existem evidências muito firmes, já tem inúmeras coisas Sim. publicadas sobre isso, dizendo que não. O que existia, na verdade, no Egito era uma gestão inteligente da força de trabalho. O Egito Antigo vivia a atividade agrícola do Egito Antigo dependia do rio Nilo. Dependia do rio Nilo estar ou não estar inundado. Portanto, tempo de cheia, né, tempo de chuva e tempo seco. Então, o caudal do Nilo definia tempo de plantio, tempo de colheita e tempo de descanso. E se eu estou num período em que eu não posso nem plantar nem colher, porque o rio inundou e cobriu toda a minha terra Sim. agrícola, o que eu vou fazer com essas pessoas todas? Todas essas pessoas, então, eram levadas para a construção de pirâmides e eram remuneradas. Então, a construção de pirâmides, a construção de templos, foram feitas não... Talvez tenha tido algum trabalho escravo, mas elas foram feitas majoritariamente com mão de obra Pessoas assalariada, pagas, né? com uma boa gestão da capacidade produtiva da população. Por que eu estou fazendo questão de falar isso? De novo, lembrando, Egito é cultura africana, não é cultura europeia. Da cultura europeia, Eles gente. já faziam isso muito antes de descobrirem que os egípcios existiam. E, então, revela, então, isso aqui é uma ótima evidência de uma sociedade altamente complexa e com uma gestão altamente inteligente. Uma otimização de recursos humanos fantástica. Sim. Às sombras da cultura egípcia, existiu uma outra cultura que nem sempre aparece nas histórias. Que é o chamado antigo reino de Kush, que é a atual Núbia. Pode colocar, Angelina, a imagem, deixa eu ver qual é o número aqui. 6. 6. Ah, peraí. Vamos fazer o computador funcionar, que alguém depois vai ter que me auxiliar no antivírus decente, porque o antivírus está travando tudo, impediu que a Não gente tem problema. testasse um software para live. Mas enfim, vamos desse jeito que tá lindo.
Olha isso, que coisa mais maravilhosa. Não dá para não falar que isso Então é vamos lá. O que lindo. que tem aí? Na Ai, história, quando a gente estuda muito rapidamente a história do Egito Antigo, seja na escola primeiro e segundo grau, seja na faculdade de arquitetura, na história do Egito Antigo, há dá vários 1h20, períodos do né? Império, Que dão pra gente. Dá uma hora há e vinte vários para dar períodos do aula. Império que normalmente nas histórias, nos livros de história, ficam desaparecidos. Um dos Uhum. períodos que fica desaparecido na maioria dos livros de história é o período em que todo o território egípcio. Ih, meu Deus, Nicolas, vê lá onde está o carregador da mamãe, está acabando minha bateria. Tá por aqui, ó. Vamos carregar aqui, vamos ver se tá aqui ali. Deixa eu só pôr aqui Corre lá, pega o lá. meu. Enquanto isso, o pessoal fica namorando. Não tem como não dizer que isso aqui é Nicolas, lindo, como olha é que eu vou isso. achar que é minha? Porque às vezes criança não acha as coisas, entendeu? Mas, enfim, então, um dos períodos que fica apagado, esquecido nas histórias do Egito, um dos períodos é um período em que todo o território egípcio na verdade, é conquistado pelo Império de Kush e é governado por Kush, que é a nuvem. Não está lá no quarto? Então, peraí, eu já vou. Tá bom. Pessoal, enquanto a Lila não volta, lembrando que a ideia da live ela surgiu exatamente para que a gente tenha mais conhecimento. Não tem para onde correr, né? A gente tem que entender que quando a gente dá aula de Eu já história, eu dou disse aula de história também, eles dão pra gente, eles nos entregam um- uma lista do que deve ser dado, aprovado pelo MEC, e você tem 1h30 para dar aula. 1h30, muitas vezes, não dá tempo da gente acrescentar tudo que a gente quer, ou sabe, ou desejaria para a arquitetura, para a história da arquitetura e para o conhecimento de quem faz a arquitetura. Então vejam só. voltei, tá? Ei, olá. Estou contando para o pessoal aqui isso, que nos dá 1h30 e uma lista de itens que tem que ser que foram aprovados pelo MEC para que a gente passe para o aluno. Grande parte das universidades tem mais ou menos as aulas que precisam ser dadas e o que tem que ser dado naquele dia, naquele conteúdo. E 1h30 não dá tempo da gente dar tudo aquilo que a gente gostaria. Por exemplo, uma outra arquitetura que não é ministrada por nenhum de nós é a arquitetura japonesa, por exemplo. A gente vê templos, no máximo, a moderna, né? A contemporânea, na verdade. A gente não vê período medieval, a gente não vê diferença entre espaços, situações, e nem é tão grande quanto a África e o Brasil, né? O Japão é pequenino, mas um Na exemplo verdade, pequeno para assim, vocês verem que não dão. A gente não consegue ministrar tudo, né? é. O que é uma pena. E nem seria possível, Angelina. Na verdade, assim, há críticas que podem ser feitas ao ensino, ao sistema, etc., mas a verdade é que não é possível. Tem assuntos em que, gente, a única maneira de continuar estudando para sempre é Uhum. ter curiosidade, correr atrás, buscar, participar de live, ler um livro, enfim, fazer um curso por fora, se complementar. É o que você falou, a gente Assim, tem busca tanto o. conhecimento que é difícil realmente fazer tudo. Exato. Acho que a É faculdade, as assim, escolas, tem dão Google, para a gente a pessoal. sementinha e a gente também tem que dar uns passos próprios, né? Isso. Vamos bugar, né? É o verbo. Porque Isso. senão ninguém consegue aprender Bugar tudo. e agora também YouTuber, né? Agora YouTubar. YouTube é uma excelente ferramenta de pesquisa. Tem no YouTube também É muita coisa. terrível, né? Enfim, muito estranho, muito Então, pronto. estranho. Então, o que eu Voltando. queria falar é isso, que o Egito teve um período que todo ele, o Império, o Alto e Baixo Império, foram, sim, parte integral do reino de Kush, foram governados pelo rei de Kush, e nesses anos, né, há uma assimilação cultural, tá? Então, o que acontece? A cultura Kush, ela se identifica e ela não se apropria, tá? Ela não se apropria, ela Tá, assimila aspectos da cultura egípcia e toma para legal. si, e depois ela escreve a sua própria cultura a partir dessa fusão
da sua cultura original sem influências egípcias e das assimilações da cultura egípcia que eles fizeram. Tá? Então, o que nós vemos aí nessas imagens, vejam que ali em cima é o quê? Até os dias atuais, há o hábito em alguns lugares da Núbia de fazer essas sepulturas, que são pequenas pirâmides, para o enterro dos mortos. Muito legal. E existem tantas ou mais pirâmides dentro do território núbio, que é o antigo Império Kush, existem tantas ou mais pirâmides quanto no Egito, talvez até muitas mais. Mas são desse jeito, vocês vejam que elas têm a linguagem estética dela é diferente. Mas, enquanto diferente, também é nítida a influência egípcia. Por que eu estou trazendo isso, enfatizando que não há que há uma assimilação? Porque quando eu defendo a gente reconhecer e honrar a arquitetura das diferentes culturas africanas, a antiga, eu não quero com isso dizer que hoje nós tenhamos que reconhecer aquela antiga e negar tudo que veio da Europa, e negar o modernismo, e negar tudo isso, não. Sim. Mas uma coisa é eu colonizar culturalmente, ou seja, eu impor a minha cultura sobre a sua, negando a sua, desqualificando a sua. Outra coisa é eu ter um intercâmbio cultural e, por meio deste intercâmbio, eu me permitir fazer assimilações daquilo com que eu me identifico e daquilo que eu acredito que vai me trazer melhoria. E aí eu não tenho uma arquitetura imposta sobre a outra. Mas, naturalmente, eu terei uma fusão das duas que me trará um produto novo. E um dos exemplos é esse, dessas pirâmides, que são pirâmides da Núbia, né? Muito bonito. E essa aqui é uma residência atual, né? Isso existe até hoje. Depois, embaixo, eu tenho uma fachada de uma casa que é a arquitetura da Núbia atual, nos dias de hoje. Percebam que nessa arquitetura, eu posso olhar para ela e eu posso dizer arquitetura africana. Por que eu posso dizer isso? Africana, ainda nesse contexto em que eu não separei as culturas africanas, africana significa assim, é do continente africano e não é europeia, não é moderna. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma fachada onde eu, de novo, vejo resquícios dessa herança egípcia do período lá atrás, que vieram até os dias de hoje. Eu tenho uma fachada com pinturas, algumas dessas pinturas, em alguns casos, quando a gente olha, ainda relembram as pinturas egípcias, em alguns, não são hieróglifos mais, mas tem alguns semelhantes, tá? Eu tenho, isso é uma construção moderna, portanto, no meio de um centro urbano, então, provavelmente, no seu interior tem água canalizada, tem esgoto, mas eu mantenho uma linguagem plástica, eu mantenho uma identidade cultural que me é própria. Então, eu tenho que me dar permissão para interagir com essas culturas e assimilar os seus aspectos, se eu quiser. Que isso não me seja imposto, né? Porque não se trata de colonização cultural. E aqui eu trago este exemplo dessa fachada para dizer existe e é possível fazer. Né? Legal. Bom, vamos agora para. Pode passar para outra figura, essa aqui foi a 6, então vamos na 7. Peraí. Isso eu estou falando de arquiteturas feitas na África, que têm a semente, ou são majoritariamente ainda, aquelas referências estéticas, históricas, antes de chegar o colonizador europeu. Tá bom? Tá. Não quero com isso dizer que eu tenho que negar totalmente a influência do colonizador. Eu quero dizer que este colonizador já faz parte da história da África também, mas eu tenho que lembrar daquele lá e eu quero ter a liberdade de fazer essa simbiose se eu quiser ou não fazer, mas que não me seja imposta uma forma estética, uma forma de construir sobre o pretexto de que isso é que é evoluído, de que isso é que é civilizado. Né? Hoje nós temos possibilidades de fundir e fazer coisas novas. A tecnologia, as melhorias sanitárias, etc., todas são bem-vindas, mas isso precisa vir com a cara do europeu? Ou pode ser feito de um jeito diferente?
né? Aqui nós temos esse outro quadro de imagens no Mali. Aqui no Brasil vocês diriam Mali, não sei, acho que é isso, mas é Mali. É uma região que se chama de Djenné. Essa arquitetura que a gente vê aí, em cima tem a grande mesquita de Djenné, ela é uma arquitetura toda, é arquitetura de adobe. Linda. E eu vou dizer que não é só na África que ainda hoje se faz arquitetura de adobe. Tá? Tem muitos lugares no mundo que ainda se faz arquitetura de adobe de qualidade. Essa é uma arquitetura de adobe, tipicamente do Mali. O Mali vai ser o reino do Benin. E vejam que é uma arquitetura que foi construída para a colonização, está aí, perdura até hoje, e vejam a escala humana dessa construção. Para eu conseguir fazer uma obra dessa magnitude, e aí embaixo, as duas imagens abaixo, são imagens da cidade de argila, que foi feita na mesma época e perdura até os dias de hoje. Então vejam que é uma cidade complexa, é uma cidade grande para um período daquele pré-colonial, e que perdura até os dias de hoje, portanto, uma tecnologia duradoura. Não é uma tecnologia de cimento, de tijolo cozido, mas é uma tecnologia boa o suficiente para perdurar hoje. Não significa que tem manutenção, provavelmente alguma manutenção que é feita ali, mas dura. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer é, assim como no Egito, assim como na Núbia, aqui também, é preciso lembrar, de novo, olhar para a arquitetura e reconhecer na arquitetura a sociedade que está por trás dessa produção. O que é essa arquitetura, essa manifestação artística está me dizendo sobre essa sociedade? E ela está me dizendo o quê? É uma sociedade, no mínimo, bem organizada, com uma hierarquia definida, com uma distribuição de papéis e de funções bem definida. No mínimo. E é uma sociedade com um acúmulo de riqueza considerável. Porque onde eu não tenho acúmulo de riqueza, e, de novo, volto a lembrar, falamos lá na primeira live, eu vou relembrar. Neste contexto dessas lives, a riqueza não significa dinheiro. A riqueza pode ser bens de produtos que são comercializados, cultural. etc. Pode ser dinheiro também, mas não é só dinheiro. Né? Então, esta sociedade ela precisa ter uma complexidade, uma riqueza de organização social, política e comercial para poder produzir uma arquitetura dessa magnitude. Ok? Sim. Wilson... E uma arquitetura que está aqui até hoje. Isso aqui está aqui até hoje. Se você quiser lá visitar hoje, você pode. Está lá para você ver. Já funciona até hoje. Né? Vamos lá, vamos agora... o Wilson perguntou uma coisa importantíssima aqui, muito legal. Berberes tem alguma influência na arquitetura dos países africanos? Tem. Deixa eu mostrar. Tem a cultura berbere na África, sim. Hoje eu não trouxe nada deles, mas tem sim. Tá? Tem sim. Porque é um grupo étnico, é um grupo étnico, se eu não me engano, nômade, né? Os berberes são, porque assim, especialmente que é Marrocos, Cabila e Argélia, né? Oi? Argélia, Marrocos, e eles são nômades, não é isso? Não, existem os povos, porque os berberes são, de novo, os berberes são um grande grupo étnico e depois vai ter os seus subgrupos, tá? Legal. Mas em toda aquela região, e vamos imaginar assim, a gente fala do Rio Nilo e da produção de produtos nas margens do Rio Nilo, né? Então, vamos imaginar o deserto do Saara como se fosse um caule de rio. Eu tenho na margem norte e na margem sul uma riqueza de povos que fazem comércio, que se desenvolvem. E tem também os nômades que atravessam o deserto. E ali, nessa região, desde a antiguidade, nós temos um intercâmbio cultural muito grande, desde que você vem do Oriente, atravessam aquela região, foi por ali naquelas regiões a norte do deserto, lá no Mediterrâneo, um pouquinho a sul, que houve também grandes intercâmbios com a Europa. Então, ali você tem uma fusão de culturas muito grande. Tá bom? Então, esses povos berberes estão só naquela região do norte. Eles estão, inclusive, também um pouco ali perto da região do Congo, também tem umas influências berberes ali naquela região. Então, eu não sei
qual é a origem primária dos débitos, mas eles têm uma raiz forte na África, sim. Tá. Bom, Próxima então, imagem? agora vamos lá. Um outro exemplo que também está aí até os dias atuais é Vamos a botar. Etiópia. Deixa eu ver aqui a minha colinha, imagem 8. Isso. A 8, tá aqui. A 8. A Nossa, Etiópia linda tem este mesmo. caso, que é um caso que é até bastante conhecido, que são as tradições culturais religiosas dessa região, que se chama Lalibela. Opa, aí. O Nicolas. Lalibela? Não, volta. Lalibela, Nicolas. Que nome Lalibela, lindo. É um nome né? legal. Isso aí. O que são isso? Lalibela é uma região que, inclusive, é muito conhecida entre os peregrinos e estudiosos da religião, porque essa região da Etiópia bate o martelo numa tradição de que aí teria nascido e vivido um filho do rei Davi. Ah, tá. Legal. Tá? Porque a rainha Betsheba faz uma visita a rei Davi, e quando ela volta, a princípio teria voltado grávida, teria sido filho do rei Davi na Etiópia, e eles alegam, inclusive, que está sob sua proteção a Arca da Aliança. Então, tem Olha. uma tradição religiosa muito enraizada, embora ninguém tenha visto a Arca da Aliança, e o que eles dizem é que a Arca da Aliança está lá, sim, mas que ela não pode ser vista pelo público pelo seu valor, pelo seu alto valor religioso, e ela está lá guardada e ninguém pode ver. Né? Então, assim, não há evidências que se possam declarar escritas, né, de pessoas que tenham visto de fato essa Arca da Aliança lá, mas eles, por anos, imagina, época do rei Davi, né, até hoje, afirmando que a Arca da Aliança está lá com eles e que eles são, seu segmento religioso um segmento que é justificado e é abençoado porque é a linhagem do rei Davi. Interessante. E aí eles Ó, têm essa Patrícia perguntou. Ah, religiosa. tá. Pode falar. Aí eles têm essa arquitetura religiosa. Eu trouxe essa igreja, que é a igreja de São Jorge, né? É uma das igrejas que tem lá, que tem essa arquitetura muito particular dessa região, que é a arquitetura escavada na terra, na rocha. Né? Essa igreja, ela não foi construída, ela foi escavada. E você entra e tem missa lá dentro, e tem compartimentos, e tem tudo. Então, você está ao nível do solo e você não vê nada, veja a figura de baixo. Você só começa a ver quando você chega por perto. E depois você tem acesso lá para baixo e tem uma arquitetura feita. Ou seja, o que a gente está vendo aqui, na verdade, essa é o topo. Escavado. É isso. Isso é o Muito teto. legal. E esse fosso que você vê do lado foi escavado para fazer arquitetura. E você, lá embaixo você tem a portinha, não é só uma escultura. Você entra, tem os ambientes lá dentro, mas foi tudo escavado muito legal. Na rocha. Não é a única arquitetura escavada na rocha que a gente conhece, tem várias regiões do mundo que tem isso, né? Mas essa arquitetura feita dessa forma, com essa linguagem, e principalmente com essa simbologia, é única nesse lugar. Exatamente, tá? É única. E um ponto que eu quero ressaltar aqui nisso é essa arquitetura, ela foi enaltecida e mantida por uma tradição cultural de um povo, de uma história, e, ao mesmo tempo, este povo, essa história e a sua tradição cultural foram mantidas e fortalecidas através dessa arquitetura. Então, a relação da história do povo com a arquitetura, ela é uma relação simbiótica. Uma fortalece a outra, uma enaltece a outra, uma dá significado à outra, entende? É uma coisa que a arquitetura faz parte da história e a história faz parte da arquitetura. Tá? Muito bom. Então, quando eu mantenho o respeito, mantenho a tradição, mantenho a história que dá vida a essa arquitetura, mantenho o ritual que dá vida a essa arquitetura, eu preservo a arquitetura. E, ao mesmo tempo, enquanto eu preservo a arquitetura, eu reforço esses valores sociais, culturais, religiosos que deram vida a essa arquitetura. Bacana. Entende? Lilo, sim, belíssima fala.
E é lindo, tá? né? Não tem... Bom, 20 minutos e a Patrícia perguntou. Eu soube que a arte de alguns países africanos sofreram influência da arte chinesa. Aconteceu também com a arquitetura? É como eu disse, a África é um país que, por, por quase toda a sua história do período que a gente conhece, sofreu interferências de vários lugares. Interferência, não vou dizer interferências, sofreu influências por conta de Influências, uma né? relação simbiótica com esse. É o que eu digo. Eu assimilo, eu não preciso colonizar culturalmente, eu posso ter intercâmbios culturais, e nesses intercâmbios culturais eu faço assimilações. Quando eu assimilo, significa que eu me apropriei de um valor estético, cultural, religioso, artístico de outro povo, mas quando eu me aproprio, ele se torna meu e eu passo a expressá-lo com a minha própria linguagem. Ela Muito não é legal. mais uma cópia, não é uma cópia pastiche da outra cultura. Eu, quando eu assimilo ela, eu faço a minha própria linguagem, eu tenho a minha própria expressão. É possível da outra cultura, mas ao mesmo tempo ela já é minha, eu já me apropriei. É como as Sim. pirâmides da Núbia, é como essa construção aqui, alguém falou aí, como Petra. Petra é um exemplo Isso, é disso. Se você Patrícia. olha para Petra, você vai ver em Petra uma clara influência greco-romana naquela arquitetura. E tem pessoas que defendem que aquilo é arquitetura romana, porque foi feita pelo Império Romano, não sei o que, é uma dissidência do Império Romano. Mas eu, Exato. particularmente, não gosto de dizer que a arquitetura de Petra é romana, porque ela tem características que são próprias. Assim como eu não gosto, alguns historiadores também falam sobre a arquitetura do Império Bizâncio como a arquitetura do Império Romano II. Não é mais o Império Romano, já tem Não é características. não. Assimilou o Império Romano, começou com o Império Romano, mas assimilou uma série de outros elementos das regiões próximas e fez uma nova arquitetura, onde é nítida a influência da arquitetura greco-romana, mas onde também é tão nítida a fusão de tantos outros elementos que fez uma coisa nova, é uma cara Ou nova. Não seja, é, todo. não é arquitetura romana, é uma nova arquitetura e É, tem como base a romana, mas ela não é mais a mesma linguagem, é outra linguagem. Então, a é. apropriação e interpretação cultural, eu acho riquíssima. O que eu acho que não é mais permitido é a continuidade de uma colonização cultural, que é o quê? Eu imponho a minha cultura sobre a sua, você querendo ou não, porque a sua é ruim e a minha é melhor. Aí eu não tenho uma produção cultural, eu tenho uma escravidão cultural. É muito diferente, Sim, né? é. Petra é uma Já é cidade da outra Bateia. coisa, é. Petra é uma cidade na Bateia, mas a grande parte da edificação de Petra vem com essa herança greco-romana. É a mesma história do Império Bizâncio. A matriz é greco-romana, mas é isso, ela não é só greco-romana. Assim como a escultura inicial grega, a matriz é egípcia. A gente vê um claro traço egípcio, uma clara releitura Ela da tem um escultura claro. egípcia, mas ela já tem uma identidade própria. Quando isso acontece, quando eu assimilei, eu absorvi os conceitos culturais, eu os tornei meus e agora eu os boto para fora com a minha própria cara, né? Ou Então, seja, sim, a você Petra cria vai nova ter essa tradição. matriz. Oi? Você cria nova tradição de fazer, um novo modo de fazer, com características próprias regionais. É o que a Sim, e Patrícia assim falou, é uma é o desenvolvimento mistura. da cultura Exato. natural, é bonito que seja. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar preso lá naquele. Não, a assimilação cultural, vamos dizer, a mutação das culturas, quando ela é natural, ela é o processo natural das coisas. Nem nós, que vivemos Sim. tão pouco, 100 anos, se a gente viver muito bem, 110, 115, a gente não é a mesma coisa a vida toda. A gente está em constante adaptação, a gente se renova, a gente inventa novas versões de nós mesmos, né? Isto é o processo natural da vida. Mas quando E a eu sou forçada a arquitetura reflete isso, né, eu Lila? um fantoche. Oi? E a arquitetura reflete isso, A arquitetura é um reflexo das pessoas, né? né? A arquitetura é um reflexo cultural. Então, essas coisas eu acho bonitas. O que eu censuro, o que me dói, é a colonização cultural, a imposição. Né? Sim, Porque eu não é aquela assimilei, coisa. eu não assimilei nada, eu estou sendo obrigada a fazer um negócio, aquilo nem me representa. É. Você está entendendo? E Não é me representa. engraçado, Lila, Quando porque eu os assimilo e boto romanos, para fora do meu jeito, eu me represento naquilo. exato, Eu e mostro os a minha carga romanos, cultural e ela pode ser renovada, né? e os romanos faziam uma coisa muito interessante, porque eles, quer dizer, interessante, né? Como todo colonizador, como todo dominador,
tem lá seus queijos de horror, né? Mas ele permitia, porque eles sabiam que era uma forma de manutenção da existência deles dentro do território ocupado, eles permitiam que as pessoas continuassem fazendo construções e tendo religiões muito específicas deles, né? Durante Isso muito não é bem tempo. verdade. Isso você tem um outro Não, mas durante o imperador início que era, dessas por condições, exemplo. eles coagiam, diziam assim: se você assimilar a minha cultura, eu vou diminuir os Você tá impostos. de bom. Quem não Então, assimilava se isso é lascava. uma forma de colonização. É assim, Uhum. olha, se você assimilar a minha cultura, eu vou diminuir impostos. Por quê? Se os povos assimilassem a cultura, eles iam começar a ter uma identidade com essa cultura e eles não iam buscar a sua independência. Então, assim, isso Uhum. continua sendo continua sendo uma colonização cultural. Ela só não é uma colonização imposta por meio de força bruta. Sim. Mas ela Também é. era, né? E, por exemplo, Também um dos problemas era. que o Império Romano teve com o Egito é porque o Egito não caiu nessa. A gente falou, não, Sim. nós vamos continuar fazendo a nossa arquitetura aqui, cara. Nós vamos continuar fazendo os nossos rituais. Nós até Sinto muito que a gente era mais antiga. há um período do Egito que eles começam a fazer até algumas cerimônias religiosas para alguns deuses romanos, mas porque Sim. eles assimilaram, não porque foi imposto. Isso é diferente, entendeu? Então, para você Não fazer uma tem isso. construção cultural, você tem vários mecanismos, e alguns deles são muito perversos, sabe? Você dizer, olha, se você fizer assim, eu te dou um prêmio assim. Isso é uma imposição perversa. Isso Tá? a gente não Então, pode fazer agora nem tem com cuidado aí. criança. Né? Não pode fazer nem com criança. Nicolas vai te ouvir. Que os meus não me Mas escutem, porque então, eu fui meio romana nesse sentido. olha que bonito. Então, assim, a minha crítica é essa. Vamos lá, vamos para mais uma imagem, que é a Vamos, é a que 9. eu quero, a que está mais fantástica, assim, a que eu estou mais curiosa. A nove Peraí, é aí uma eu vou ter que voltar. reconstrução. Não, vai Voltando para no frente. tempo. Não dá, ela chegou Não, para trás. tá. Aqui. Isso. Essa é Amei uma isso aqui. reconstrução de desenho, tá? Uma reconstrução arqueológica de um lugar que se chama o Grande Zimbábue. O Grande Que é um lugar Zimbábue que eu foi um acho lindo. grande império na grande de se acreditar que nessa cidade do Grande Zimbábue, antes da sua ruína, ou seja, antes da dizimação colonial, habitavam nessa cidade provavelmente mais de 10 mil habitantes. Sim. Acho que é esse número. Que é um número que, para aqueles tempos, é um número muito populoso. Tá? Absurdo de enorme, é. E o Zimbábue é Uma das muito bonito. construções. Olha que lindo. É uma construção que não é ao contrário de muitas na África, essa é feita de pedra, né? Porque na África você tem uma grande quantidade de construções com materiais De adobe, efêmeros e né? tal. Essa é feita de pedra e Bonito. a influência desse império do Grande Zimbábue vai desde a região central onde ele se encontra, né, onde foi a semente desse império, até praticamente toda a África. E como se avalia essa influência? Através dos artefatos que são encontrados em vários sítios arqueológicos em toda a África, portanto, da região do Grande Zimbábue, que é no Zimbábue interior, você tem grandes achados de artefatos arqueológicos que ligam a este Grande Zimbábue em praticamente toda a costa leste africana, na A África do 10 Sul, é inclusive essa. até lá no norte, no reino de Kush, na atual Núbia. Hum. Tá? E a Ou imagem 10 seja, é parente dessa, Lila? já vamos chegar lá, calma aí. Tá. Ou seja, de novo, eu vou de novo cutucar aquela questão dos povos incivilizados. Uhum. Eu trouxe essa reconstrução histórica e não uma imagem aérea da ruína, porque eu queria que se visse. A imagem aérea, hoje, obviamente, você vê a construção da muralha, você vê o que tem lá de resquício de construção de pedra, mas você não vê, por exemplo, as palhotas que estão ali dentro, porque essas eram feitas de adobe e palha, então o tempo levou, né? Mas eu queria que Uhum. vocês observassem a escala humana. E, de novo, para que eu possa fazer uma arquitetura grandiosa como esta, eu preciso de uma sociedade altamente organizada, Exato. altamente hierarquizada e muito rica, com dinheiro, com bens e produtos e com serviços. Eu preciso
de uma classe de produtores, de mão de obra, né? O meu capital humano, ele tem que ser altamente qualificado. Altamente qualificado. Isso não é uma pessoinha que está ali jogando terra numa forma de madeira e batendo. Isso são não é pessoas que estão mesmo? cortando pedra Olha isso aqui. com uma precisão gigantesca, que esse negócio está aí até hoje. Tá? Então vejam aí o que é a escala disso. E agora você deu um zoom aqui nessa imagem, e aí a gente, vejam, é um trabalho com pedra que mostra, de novo, olha aqui a riqueza de detalhe nisso, mas olha o tamanho que isso é. Tá? Olha a dimensão, a escala arquitetônica que isso tem. Tá bom? Agora a gente pode ir na próxima imagem. Preparem-se, porque é linda. Opa, não, imagem errada. É na 10. Olha agora isso. Vamos dar um foco nessa de baixo. Vamos dar um foco nessa imagem de baixo. Bora. Nessa imagem de baixo tem uma pessoinha ali. Vocês estão vendo essa pessoinha? Então eu quero que vocês observem duas coisas. Primeiro, olha o prumo dessa parede. O que é o prumo? É quando a parede está reta, ela não está torta. Olha o prumo dessa parede. Pedra sobre pedra. Um negócio nivelado desse jeito. Isso daí é mão aqui, então, de dá para observar claro. Olha aqui. Olha isso aqui, tá? pessoal. Que coisa mais linda. Olha a altura dessa muralha. E isso você tem um paredão de um lado, um paredão de outro, e um caminho que a pessoa tem que passar para entrar lá no meio, naquele meio. Olha aí o refinadíssimo sistema de defesa que foi elaborado. Exato. Isso não é de gente incivilizada. Isso é de gente muito civilizada. Muito civilizada. Né? E olha isso muito aqui. Civilizada. E olha aí, em isso. cima, então, essa foto já não é uma reconstrução, é a foto do que está lá mesmo, de um dos detalhes daquela muralha que a gente viu lá. E vejam que eu tenho um corte de pedra muito específico, eu tenho detalhes específicos, preocupação com questões estéticas. Aí, se você vir nessa parte que tem a decoração, você vê que não é lá por dentro, a muralha está acontecendo lá dentro, então isso aí, esse pedacinho, toda a parte de fora, Lila, está realmente trazendo uma questão estética, de identidade cultural. Né? Lila, olha o que o Dudu botou. Sim. Olha o que o Eduardo Ancrim botou. Vai ser a parede da minha casa. O Dudu Ancrim. Né? Então, gente, da África, daria esse rapaz é o meu terraplanista favorito. Não é? Daria para trazer muitos outros, né? A gente tem que limitar. Eu escolhi esses, talvez porque são os que eu gosto, talvez porque iam embasar aquilo que eu estava tentando trazer, apresentar. Tem muito, lindo. Tem muito mais, né? Mas, Lila, então, a gente vai ter que fazer uma outra, né? Você está entendendo que a gente vai ter que fazer do período seguinte e a gente vai ter que fazer uma das contemporâneas. Porque, pessoal, se vocês não sabem, tem muita... tem muita arquitetura contemporânea bonita também. Agora, vamos voltar para a história. Tá lindo isso. Para tentar dar um desfecho aqui, se é que é possível, mas então, sintetizando um pouco os contextos de hoje, o que eu queria colocar essencialmente é isso. Eu não tenho um monobloco, eu tenho um universo muito variado e muito rico de culturas, de produção arquitetônica, de história, de sociedade, de comércio, de política. Tá? Eu tenho uma diversidade cultural, tecnológica, artística, política, social muito grande, e eu não tenho, não, um continente incivilizado. Não era, exato. E mesmo depois de toda a colonização física, territorial, cultural, ainda hoje a gente vê que o potencial cultural, o potencial artístico, o potencial de identidade dos diferentes povos africanos prevalece ainda. Tem muito a ser resgatado, mas tem muito que prevalece. E nós temos que honrar, temos que aprender. Uma maneira de honrar é aprender do jeito certo. Aprender a olhar do jeito certo. Ensinar, conhecer, viu? Gastar o tempo para conhecer, gastar o tempo para ensinar. Né? Porque só quando eu verdadeiramente conheço,
todas as dimensões da minha história, é que eu estou, então, plenamente capacitada para escolher o meu futuro, para escolher a minha nova construção. Né? Então, Exato. é isso. Ai, que lindo! Lila, seguinte, não preciso nem dizer que é muito emocionante e que, ó, Preta Dia 7. Eu não sei seu nome, tem que falar o nome. Falou uma coisa muito boa. Parece cortes a laser. Parecem cortes a laser, sim. É uma arquitetura detalhada, bonita, riquíssima, tradicional, né? E nossa, né? Eu entendo muito como a Lila. A gente está num planeta único, num mundo em que todas as etnias, as culturas, elas são nossas. Eu queria muito ter muito dinheiro para viajar o mundo, levando. Eu não queria dar aula, eu não queria ter escritório, eu não queria nada. Eu queria poder botar meus filhos na mochila, são adultos, mas eu queria fazer isso. E levar para conhecer todos os lugares do mundo. Exatamente para que eles entendam Agora o que é irritar, deles, que é agora tudo. irritar, a gente vai. Bora, vamos tentar então. Seguinte, Lila, faltam 4 minutos. Então aqui eu falo mais um pouquinho e deixo você terminar. Olha só, obrigada por ter vindo. Já entendeu que a gente tem que marcar outra para falar um pouco mais sobre outras arquiteturas africanas. Belíssimas. Você vê que no convitinho teu eu botei atrás uma que eu acho que é da Namíbia. Namíbia? Ah, você acabou de falar. Acho que é. Vou até te mandar. Que eu Joga. fiquei tão encantada que eu falei que quero fazer em casa. Minha casa, a próxima construção para morar vai ser aquela. Vou te mandar para você entender. Tá Linda, bom. linda, né? Eu fiquei louca com o negócio. E a gente tem que falar muito sobre isso, né? Porque a gente está no século XXI e está faltando um momento em que as pessoas entendam tudo isso. Patrícia diz que vai conosco. E já somos Bora. 3. Ó, o nosso querido Wilson, que amanhã fala sobre azulejaria, que tem essa influência árabe, portuguesa, né? Azulejaria de Brasília, falou obrigado pela aula. Certamente a Lê, Dudu, né? Preta e todo mundo, né? Estão muito agradecidos com a aula. 60 olhares sobre Brasília fica muito mais rico com isso. Pessoal, passa no YouTube, Eu vi que curte. essa Eu tô pergunta pode dar um jogando. exemplo. Você quer dar o finalzinho? Pode, manda Tchau? ver, tem 3 Se minutos. comportou tão bem a live toda, ficou Ele é quietinho, deixou lindo. lá, não foi? Olá! Você está lindo. Sim, Diz. ó, você tem 4 minutos, tem que falar rápido, senão aí Tá. acaba sozinho. Assim, com essa Covid, é difícil a gente se encontrar assim no meio da rua. Oh, Então- vou chorar. Vai contar online, né? De emoção. Live. Vocês acham melhor morrer ou ficar vivendo a vida? Eu acho melhor viver a vida, Nicolas, e que a gente faça muitas lives para a gente conversar. Tia Angelina combina, então, que pelo menos uma vez por semana eu ligo para tua mãe no Skype, ou como é que chama aquilo? Videochamada para a gente conversar. Combinado? Tá, obrigada. Tchau. Oh, lindo. Angelina, obrigada pelo Obrigada. convite, adorei. Vamos Vamos. arrumar umas quizombas aí. Bora fazer umas quizumbas que a gente precisa, merece, todo mundo gostou. Ficou lindo. Lila, você é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço e soma na caixinha das mulheres inteligentes que eu conheço, porque eu só fico com amiga inteligente. Quem não é inteligente não fica. Tem só 1 minuto. Você tem que ser inteligente, forte, igual a você, igual a Patrícia, igual a todo mundo que é amigo. Quem é amigo é assim. E olha só, live maravilhosa, todo mundo adorou. Pessoal, a live, ela não é minha, é da Lila, né? Espero que vocês... Enfim, isso, adorei sua live, Lila. Do Ancrim eu não posso dizer o que você escreveu, mas a Lila vai ler. Enfim, e vai tudo pro IGTV, depois pro YouTube. Passa lá, curte o YouTube, compartilha. Amanhã tem mais 60 olhares, Lila vai voltar. Semana que vem tem mais 60 olhares. E, enfim, que todas as lives possam ser assim, grandes ensinamentos. Pessoal, 27, 25, 26 vai acabar. Nicolas, amei te ver. Lila, muito obrigada pelo aceite. Tchau. E bora fazer outra. Beijo grande, pessoal. Obrigada a todos por terem Tchau, assistido. pessoal. Tchau. Tchau.